Irmãos amados, nós vamos então abrir a palavra de Deus para receber da sua parte a instrução. Abra sua Bíblia então, em Lucas capítulo 15, a partir do verso 25 ao verso 32. Lucas 15, 25 a 32. Está escrito o seguinte: ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não quis entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. O Senhor Jesus Cristo, neste capítulo 15 de Lucas, contou 3 parábolas com o mesmo propósito. O contexto está no capítulo 15, versículos 1 e 2, que diz a Bíblia que Jesus recebia publicanos e pecadores, e essas pessoas marginalizadas, rejeitadas pelos religiosos do tempo, sobretudo os líderes religiosos, os fariseus e os escribas, essas pessoas vinham para ouvir Jesus. E quando essas pessoas se aproximavam de Jesus, esses escribas, esses fariseus, murmuravam, porque Jesus recebia pecadores e comia com eles. Então, na cabeça desses líderes, eles eram melhores do que essas pessoas. Eles sim eram dignos da graça de Deus, do amor de Deus, porque tinham virtudes, porque tinham predicados morais, mas essas pessoas deveriam ser repudiadas, rechaçadas, rejeitadas, e Jesus não devia acolhê-las como as acolhia. Nas 3 parábolas, Jesus mostra a alegria do encontro. Por exemplo, na parábola da ovelha perdida, o pastor chama a todos para se alegrarem, porque ele achou a ovelha que havia se desgarrado. Na parábola da moeda perdida, a mulher, depois de encontrar a moeda, chama suas vizinhas e se alegra com elas por isso. Nesta parábola, a parábola do chamado filho pródigo, o filho volta para a casa do pai, e o pai oferece um banquete, e dá uma festa, e se alegra porque esse filho voltou. No meio dessa festa, do resgate, do reencontro, é curioso que há uma voz que destoa nas 3 parábolas. É o filho mais velho. Ele está triste porque o pai está feliz com a volta do filho pródigo. O filho mais velho está irado porque o pai é misericordioso e perdoa aquele que retornou. O filho mais velho está do lado de fora da casa do pai, porque o filho pródigo está dentro da casa do pai, porque retornou ao pai. Isso então enseja para nós uma lição soleníssima, soleníssima. O perigo de se estar dentro da igreja, de estar na casa do pai, e não ter prazer no pai, e não ter comunhão com o pai, e não ter o coração do pai, de se estar dentro da igreja, mas com um forte senso de justiça própria,
não se miscuindo nos pecados grosseiros daqueles que se afastam para o país distante, se chafurdam na lama da imoralidade, mas não obstante se preservando moralmente desses graves e terríveis pecados, estão dentro da igreja, mas perdidos, pensando que merecem de Deus a salvação pelas suas próprias virtudes. E eu gostaria então aqui, à luz desse texto, de destacar algumas verdades solenes. Primeira verdade: o mais velho vive dentro da igreja, dentro da casa do Pai, mas ele desobedece os dois principais mandamentos da lei de Deus. E os dois principais mandamentos da lei de Deus é amar a Deus e amar o próximo. E nessa parábola, o pai está representando a pessoa de Deus. Ele está irado com o pai. E o próximo é representado pelo seu irmão mais novo, o pródigo que voltou. E ele não ama o irmão que voltou. Então, preste bem atenção nisso, que a nossa espiritualidade, ou a nossa religiosidade não terá valor aos olhos de Deus, se nós ficamos irritados com Deus, porque Deus salva a gente que está descartada aos olhos da sociedade, e a nossa espiritualidade, a nossa religiosidade não tem valor aos olhos de Deus, se nós não conseguimos amar aqueles que, reciclados pela graça, retornam à casa do Pai, mesmo tendo vivido uma vida de transgressão tão grave aos nossos olhos e aos olhos de Deus. Segundo lugar, o mais velho vive dentro da igreja, na casa do Pai, mas está confiado na sua própria justiça. Se você conferir comigo o versículo 29, ele deixa isso claro. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua. É claro que Jesus está aqui destacando a ideia equivocada dos escribas e fariseus, de olhar a questão da transgressão como pecados externos, onde você obedece regras, normas, preceitos externamente, mas não estava atento para aquilo que é mais solene e grave, que são os pecados subjetivos, os pecados íntimos, os pecados do coração, os pecados que os olhos humanos não podem ver, os pecados que a sociedade não pode perceber, mas diante daquele cujos olhos são como chamas de fogo, não podem passar despercebidos. Amados irmãos, nós poderíamos ser aprovados se nós passarmos a nossa vida pela régua da legalidade, do legalismo, dos preceitos externos, das regras externas. Mas honestamente, quem de nós pode ser aprovado se nós formos submetidos ao prumo de Deus, que tudo vê, que a todo sonda, que conhece os segredos do nosso coração? Terceiro, o filho mais velho, ele está na igreja, ele está na casa do pai, mas ele não é livre, ele não é livre. Notem vocês o que ele vai dizer, no versículo 29 ainda: há tantos anos que te sirvo. O verbo servir aí é duléu, de doulos, de escravo. É a ideia de que a vida cristã se desenrola num serviço penoso, onde talvez, tendo o conceito de que ser crente é algo pesado, é um fardo, é um peso, onde é uma obrigação que você geme, que você se sente sufocado, que você vem, mas vem por obrigação e não por deleite, em que você obedece com medo talvez de penalidades, mas não porque você está motivado em agradar o coração do Pai. E é muito possível, irmãos, por causa da corrupção do nosso coração, nós desenvolvermos esse tipo de espiritualidade.
Eu conversava recentemente com uma pessoa, até razoavelmente bem entendida de Bíblia, e ele dizia o seguinte: o vetor que deve governar a nossa relação com Deus é o medo. É o medo. Você precisa ter medo de Deus. É verdade que nós temos que temer a Deus. É verdade que aquelas pessoas que vivem a vida sem temor de Deus, elas estão num caminho muito perigoso. Entretanto, a motivação em agradar a Deus, em buscarmos santidade, não deve ser o medo, mas a honra. Vou falar aqui para filhos, todos nós somos filhos. Um filho que obedece pai e mãe apenas por causa do medo do pai e da mãe, ou medo de um castigo, a motivação não está legal. Eu devo honrar meu pai e minha mãe para agradá-los, porque eu os amo, porque eu os honro, porque quero fazê-los felizes, porque quero que eles tenham deleite em mim, porque quero que esta relação seja saudável. E assim deva ser também o nosso relacionamento com Deus. Então, esse filho mais velho não estava demonstrando ter uma vida livre, de comunhão, de deleite e de prazer no Pai. Quarto lugar, este filho mais velho vive dentro da igreja, na casa do Pai, mas não está mais, ou ele está com o coração cheio de amargura. Olha comigo ainda o verso de número 29, o verso 30. Há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Agora, preste atenção, amados irmãos, que esse camarada está com uma espécie de complexo de santidade. Eu sou o bom, eu sou obediente, eu sou o certo, eu sou o correto, eu mereço um tratamento diferenciado, eu sou digno de uma manifestação mais generosa. Você percebe que ele começa a vazar mágoa por todos os poros da alma. E ele está indignado, a princípio, aqui com o próprio pai. Porque ele entende que na economia do pai, o pai não pode tratar este que viveu uma vida dissoluta da mesma maneira que trata ele. Ele merece o melhor. E mais ainda, na religiosidade dele não tem agenda para a restauração daquele que caiu, a restauração daquele que voltou. Ele se sente injustiçado pelo pai. Na agenda dele não tinha espaço para misericórdia, nem para o perdão, nem para a restauração. Veja você no verso 30, que ele não perdoa o irmão. É curioso que Jesus, como um mestre perito, destaca isso, quando o filho mais velho disse: vindo, porém, esse teu filho. Quando ele diz, vindo esse teu filho, significa que esse filho mais velho já tinha riscado do mapa da sua vida o seu irmão. No seu coração não havia mais espaço para amar o seu irmão, para considerá-lo como irmão, para recebê-lo como irmão. E é curioso que o pai corrige esse ponto fora de foco dele, no verso 32, dizendo: porque esse teu irmão, então ele estava no seu coração com a disposição de não perdoar, de não amar mais o seu irmão. E a Bíblia diz o seguinte: quem não ama seu irmão, está nas trevas. A Bíblia diz que você é conhecido pelo amor. Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos,
se tiverdes amor uns pelos outros. É curioso, irmãos, que quando eu vou para a Escritura, lá no livro de Gálatas, carta aos Gálatas 5, 19 a 21, quando trata lá das obras da carne, há pecados lá ligados à imoralidade, 3 pecados ligados à imoralidade, 2 pecados ligados aos desvios religiosos, idolatria e feitiçaria, mas há 9 pecados listados lá na área dos sentimentos, da mágoa, da ira, do ressentimento, da amargura. Nós precisamos olhar para dentro de nós mesmos e percebermos que a salvação é graça, tanto para aquele que está dentro da casa do Pai, como aquele que está fora da casa do Pai. Então, em quinto lugar, vamos ver outra lição. Esse mais velho vive dentro da igreja, ele vive na presença do Pai, mas anda como um solitário. Olha o verso 31, então lhe respondeu o pai, meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Agora preste bem atenção nisso, irmãos, de nós estarmos na igreja domingo após domingo, semana após semana, mas não termos comunhão com Deus. Você vem para a igreja e volta para casa do mesmo jeito. Não deleitou-se em Deus, não teve prazer nele. É uma rotina. É uma tradição religiosa. Você trabalha, você volta para casa, você tem o Pai, tem a casa do Pai, tem a mesa do Pai, mas você se sente só. E o Pai dizendo, eu sempre estive aqui, meu filho, eu sempre estive aqui, você nunca se deleitou em mim, você nunca teve prazer em mim, você nunca se relacionou pessoalmente comigo. Quantos ainda hoje estão na igreja, mas nunca sentem o amor de Deus, a alegria da salvação, o prazer de pertencer a Jesus, a doçura do Espírito Santo, estão na igreja, mas se sentem órfãos, sozinhos, curtindo uma grande solidão, não tendo prazer na casa do Pai. Mas finalmente, o filho mais velho vive dentro da igreja, mas não se sente dono do que é do Pai. Olha o versículo 31. Então lhe respondeu o pai, meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. E esse é um princípio muito curioso, porque muitas vezes, meus irmãos, nós vivemos como crentes uma vida de mendigos espirituais. Tudo que é do Pai é nosso. Nós somos herdeiros de Deus. Nós somos co-herdeiros com Cristo. Na palavra bíblica, você tem vida abundante à sua disposição. Você tem rios de água viva que podem fluir do seu interior à sua disposição. Você tem a suprema grandeza do poder de Deus, o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, à sua disposição. Você tem a paz que excede todo entendimento à sua disposição. Você tem a alegria indizível e cheia de glória à sua disposição. Você pode beber dessas fontes, você pode se fartar desses banquetes, você pode ter vida plena na presença de Deus. Tudo que é dele é seu. Desfrute de uma vida abundante, maiúscula, superlativa, a própria vida eterna. É curioso isso, irmãos. É que Jesus, na parábola, deixa isso tão claro. Aquele homem viveu, aquele filho mais velho, representando os escribas e fariseus, na casa do pai, com toda a fartura do pai, desejando lá no íntimo, quem dera eu tivesse um cabrito sequer,
para me alegrar com os meus amigos. Só trabalho, só fadiga, só compromisso, só agenda pesada, só tradição de ir e voltar, nunca alegria, nunca festa, nunca celebração. E o pai dizia para ele: meu filho, você queria sempre um cabrito? A fazenda toda é tua, os rebanhos todos são teus, sempre tudo esteve à tua disposição, e você viveu miseravelmente esses anos todos, sem usufruir o que sempre esteve à sua disposição, porque sempre tudo foi teu, porque o que é meu é teu. Para de viver como mendigo, para de viver miseravelmente, quando tudo é teu. Como é que você tem vivido? Vida abundante? Apenas com gotas, quando tem rios de água viva? Mendigando alegria, quando você tem à sua disposição plenitude e alegria? Amarrotado, sem alegria e sem paz, quando você pode desfrutar toda a paz de Deus no seu coração? A parábola termina de uma maneira muito dramática, porque aquele que estava perdido e morto foi achado e reviveu. E a parábola termina com esse filho pródigo, calçado, vestido, com anel no dedo, e o cevado, imolado, para uma grande festa. O cevado era um animal preparado muito cuidadosamente para um dia de festa. E a parábola termina com aquele que estava lá fora, dentro da casa do pai, em festa. E a parábola termina com o filho mais velho confrontado pelo pai, irado, com autodefesa, criticando o pai e o irmão. Mas não consta a parábola que o filho mais velho aceitou a exortação do pai, se arrependeu e entrou para a festa. Sabe por que a parábola termina assim? Porque o fariseu da parábola mora debaixo da nossa pele. Porque o fariseu da parábola somos nós. E essa resposta, se vamos entrar e celebrar, quem dá é você e eu. Nós damos essa resposta. O que você vai fazer nesta manhã? Ficar do lado de fora da casa do pai, irado, magoado, ressentido, com autojustiça? Ou você vai entrar para a casa do pai, usufruir o que o pai tem e alegrar-se com o seu irmão, que estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu? Curva sua fronte, por favor. Pastor Arival vai orar por nós e dar continuidade a esse momento devocional. Senhor Deus, nós estamos diante de Ti e ouvimos a Tua palavra que nos exorta a amar o Senhor acima de todas as coisas e amar uns aos outros como a nós mesmos, Senhor. Tem misericórdia de nós, Pai. Quebranta o nosso coração, persuade a nossa mente, trabalha as nossas afeições, os nossos sentimentos, segundo o Teu Santo Espírito. Coloca no nosso coração amor. A igreja não é um orfanato, a igreja não é um hospício, a igreja é a Tua família, a Tua casa. Que nós possamos nos alegrar uns com os outros, na Tua presença. Que nós possamos nos alegrar com o crescimento da família, com a expansão da família. Que nós entendamos, ó Deus, que nós estamos unidos
para sempre. E que temos uma eternidade para vivermos juntos, uns com os outros e contigo. Quebranta o nosso coração nessa manhã. Fala o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém.